Então, galera, tá chegando no cinema esta semana, estreando agora quinta-feira, o filme A Queda. Olha, eu assisti e vou dizer pra vocês. Que filme, senhoras e senhores. Tenso é pouco pra narrar o que acontece nesse filme. Eu vou contar pra vocês os maiores detalhes aqui, sem spoiler, claro, nesse vídeo tenso também. Então, eu gosto muito dessa premissa, né? Desses filmes de tensão, de suspense, ali meio um terror real. E quando ele tem poucos personagens, né? Nesse filme a gente tem a maior parte dele, dois personagens, só dois personagens. A Hunter e a Bex. A história começa, né, com elas duas, né, mais o marido da Bex escalando uma montanha e ele acaba, né, sofrendo um acidente e morrendo. Quase um ano depois, a Bex está muito mal ali, vivendo o seu luto, e a Hunter continuou, né, fazendo escaladas e tudo mais, essas aventuras. E ela decide chamar a amiga para fazer uma escalada para uma torre de 2.000 pés. Ela é 2.000 pés acima, né, do chão, no meio do deserto, uma torre, uma antiga torre de TV, uma antena de TV, que está ali, né, já abandonada, depredada e tal, enferrujada, parafuso soltando, aquela coisa. E aí a Bex, né, com aquele luto, para honrar também o marido e até com uma oportunidade de levar as cinzas dele para jogar lá do topo, ela aceita o desafio. E aí, como você deve já imaginar, né, eu acho que quem também já assistiu o trailer, dá tudo errado nesse filme. Eu gosto dessa temática de você manter o filme com um personagem ou dois, né? A gente teve também, uns anos atrás, né, em 2010, se eu não me engano, o de 127 horas, né, que era baseado na história real, né, aquele filme com o James Franco, onde ele, né, mostra a história real de um alpinista, né, que ficou com uma pedra, o braço preso embaixo de uma pedra, né, e ele fica ali dias no deserto, ali naquele rochedo, e, né, acho que todo mundo já viu o filme, não deve ser um spoiler agora, ele, né, precisa fazer coisas ali, decepar o braço, são cenas bem fortes até. Não tem nada de tão forte nesse filme, nada assim de mutilação e nada daquilo que a gente viu no filme do James Franco, mas eu gosto desses filmes que ele constrói uma narrativa de 1h30, 1h40 ali, com um personagem, com dois personagens. Por quê? Ah, mas por que você gosta disso? Porque eu acho que é legal, porque eu acho que é o ápice da criatividade. E eu também, por escrever e por gostar de construir histórias, eu acho que é muito criativo você ter uma narrativa completa e com um personagem só em cena. Porque você consegue, quando você aborda isso de uma forma legal e você consegue costurar tanto o que está acontecendo ali com a história pregressa do personagem dentro desse contexto que ele está vivendo ali, eu acho que tem o potencial de se tornar uma história muito criativa. Eu adoro ver isso no cinema. Esse filme consegue fazer isso bem? Consegue até certo ponto, né? Porque tudo que se constrói narrativamente, dependendo da sua ideia, né? Do quanto você vai usar, do quanto você vai trabalhar aquilo, isso pode ser bom, né? Dar muito certo, como eu tô falando, seu auge da criatividade, como também pode dar muito errado e você acabar se perdendo ali, não sabendo mais o que fazer. O filme ele não chega nem a se perder, mas ele acaba ficando escasso de ideias. Por quê, né? Como ó, já fica até evidente no trailer para quem assistiu, as meninas sobem aquela torre e aí elas ficam sem a escada e elas não conseguem mais descer. Então elas precisam de alguma forma sobreviver, buscar por ajuda e conseguir sair dali. E elas estão muito, muito acima, né? O tamanho da torre que elas estão é o dobro da Torre Eiffel. Então, assim, é muito alto mesmo. Inclusive, para quem tem medo de altura, olha, não recomendo. Mas assim, por que ele fica escasso de ideias? Porque elas começam a ter problemas, elas começam a ter ideias para sobreviver, mas elas começam a ter muitos problemas e tudo vai dando errado, tudo vai dando errado, tudo vai dando errado, e aí você fica pensando, caramba, mas tudo dá errado, elas estão com muito azar. Mas não, é porque o filme ele precisa ter um certo tempo de tela e ele precisa construir problemas, senão o filme vai ter 20 minutos. E não dá para ter 20 minutos, senão, né, não vai ser um longa-metragem, vai ser um curta-metragem. E aí a gente precisa ter essa criação de problemas. Tem um plot no começo do filme, um plot twist ali da relação entre elas e uma coisa também a ver com o falecido marido da Bex, que eu não vou dar spoilers aqui, mas que é um plot twist que eu já estava evidenciando, assim, já estava percebendo que ele ia rolar e para mim não me chocou. Mas tem um plot twist no final que ele me surpreendeu.
E eu acho legal porque ele me surpreende, eu não estava realmente esperando por aquilo. E ele me surpreende, mas ele me faz conectar com o que acontece, porque ele me responde perguntas que eu estava fazendo já ali, né, na segunda metade do filme. Eu estava me perguntando sobre algumas coisas que eu estava achando estranho e estava me deixando com raiva. Eu falei assim, caramba, isso podia estar acontecendo, e ajudaria elas e tal. E aí quando o plot se revela, ele é um plot twist realmente porque me pegou de surpresa, eu fiquei assim, caramba, era por causa disso que não estava acontecendo aquele negócio que estava me deixando com raiva, que eu já estava irritado com aquilo, e era por isso que estava acontecendo. Então o plot twist, ele responde umas perguntas e ele me surpreendeu. Então eu achei que o roteiro, ele se construiu bem nisso aí. O Scott Mann, né, que é o diretor, ele assim ainda não fez um trabalho muito expressivo, ele não acho que é muito conhecido do grande público, né? Ele fez uns filmes também de ação, uns thrillers assim menores, mas nada muito grande assim que eu tenha visto muito repercutir. Esse A Queda, ele começou até a ter um burburinho mais agora, assim, perto do lançamento, mas eu também não acho que vai ser um grande filme. Inclusive, acho que até na filmografia dele, se eu não me engano, os filmes ainda nem chegaram aí ao cinema. Não sei se lá nos Estados Unidos foram, mas acho que chegaram mais em home video, né? Em mídia digital já. E não foi necessariamente para o cinema. Não lembro assim de um outro trabalho dele que foi para o cinema. Eu acho que esse deve ser o primeiro, inclusive. E eu gosto da direção dele porque ele me deixou muito tenso, assim. Porque o negócio é muito alto, venta pra caramba, a plataforma que elas estão é muito pequena, tem abutre, tem machucado, tem uma luta de sobrevivência a 2.000 pés do chão, e é muito louco isso. É, eu não sei se para uma pessoa que enfrentaria a altura de boa, esse filme vai ser tipo assim, tranquilo, tá de boa. Para mim que tem um pouco de fobia assim de altura para algumas coisas, assim, eu não gosto de ficar em alturas sem segurança, né? Eu subiria um prédio, andaria de avião, assim. Tem parede, tem onde eu sentar, tem um conforto, eu até vou assim bem porque eu descanso. Mas assim, passou num lugar que não tem muro, que não, igual ali, é uma plataforma mínima, tá ventando muito, tem abutre dando rasante em cima de machucado, é muito alto, é sem segurança, é sem formas de descer, né? Porque você sabe que uma hora o avião vai parar, vai pousar, né? Você sabe que uma hora você pode descer do prédio, você sabe que uma hora vai chegar o fim da passarela, né? Mesmo com pavor de andar em passarela na estrada, mas assim, ali você não tem essa opção, né? Ou você, né, elas têm que realmente ser muito criativas ali. E eu acho que ele me deixa muito tenso porque ele pega umas filmagens muito do alto assim, olhando para baixo, com elas caindo, elas precisando se deitar, elas precisando fazer esforço, elas precisando escorregando e caindo e tendo que pegar coisas embaixo, se pendurando e tal. E eu fico, puta merda! Esse filme não dá, ele tá me deixando muito tenso. E eu acho que ele consegue dirigir isso de uma forma muito legal. Claro que, né, ninguém pôs essas atrizes em risco, então isso foi gravado assim de forma segura, né? Acredito que algumas coisas em locação, outras coisas em estúdio, como tela verde, ou seja, às vezes é meio ruim ali, principalmente fica evidente assim quando o cabelo e umas questões assim, mas as cenas são tão rápidas nesses momentos até de CG assim, que nem chega a me incomodar. Eu consigo perceber, eu consigo ver que tá, né, meio ruim, mas não é nada que me incomode, me tire do filme, porque a tensão ela é constante. E também, né, a gente também não pode deixar de entender que é um filme de baixo orçamento, assim, apesar, né, de, como eu falei, tá criando um burburinho agora, né, a distribuição dele tá sendo falada, assim, ele tá tendo uma promoçãozinha, mas é um filme de baixo orçamento, então a gente não pode esperar muito. Eu acho curioso que aqui, né, principalmente aqui no Brasil, eu vi muito ele sendo vendido como o novo filme do Jeffrey Dean Morgan. Que, né, é famoso pelo Negan de The Walking Dead, é também o pai lá dos meninos do Supernatural, ele é bem conhecidinho, então ele é o nome mais famoso no elenco, assim, e recentemente, no ano passado, ele teve no Rogai por Nós também, um filme de terror aí, e ele aparece muito pouco, assim. Ele é um ótimo ator, eu gosto até do trabalho dele. Ele já tinha trabalhado com o Scott Mann também, em um outro filme, né, o diretor. E ele aparece muito pouco, assim, o personagem, ele é pouco trabalhado. Mas aí, quando ele fica só focado nelas, isso também é legal, porque isso eleva o trabalho da direção.
porque ele deixa isso mais tenso pra gente que tá assistindo, porque foca mais nos problemas dela. Só que narrativamente falando, às vezes a gente fica um pouco descrente de pensar, caramba, mas tá acontecendo muito problema, tá dando tudo errado, não sei o quê. É óbvio que tudo estaria ali para dar errado, porque elas não estavam pretendendo ficar lá, né, o tempo que elas ficaram. Mas eu acho que isso vai cansando um pouco a gente, da gente ficar tipo, poxa, mas não vai dar certo. Porque você chega num momento e fala assim, elas vão tentar aquilo ali, mas não vai dar certo. Né? Então você fica muito naquela. Mas eu gosto desse plot no final, do plot twist ali do final. Eu já tava, inclusive, pensando, tava assistindo, tava pensando assim, poxa, o filme não tem mais pra onde ir. Eu acho que ele já esgotou todas as ideias, tudo que eles podiam fazer ali. E aí eles dão esse plot twist e eu falei, caramba, isso eu não tava percebendo, isso responde às minhas perguntas, isso é muito legal, isso é interessante. E aí o que é feito ali também é muito forte, né? Sobre essa questão da tentativa ali. Nossa, eu tenho uma última chance de sair daqui, eu vou precisar fazer isso, que vai ser muito duro para mim. Eu não vou dar spoilers aqui do que é, mas se quem não assistiu ainda for assistir depois de ver esse vídeo, vai entender do que eu tô falando, assim. Se você já assistiu, você já tá entendendo. E eu acho forte, assim, eu acho uma luta por sobrevivência legal. Eu acho que mostra muito do que o luto pode fazer com uma pessoa, né? Porque ela ficou muito reclusa um tempo, né? Ela assim, ficou muito dentro de si mesma, convivendo com ela mesma ali um pouco depressiva e tudo mais. E quando ela decide sair desse luto, ela tenta, né, sair muito rápido, ela já vai para uma grande aventura e aí acaba dando tudo errado e ela tem que usar, e ela estava muito tempo ali deprimida e tudo mais, então ela tem que tirar uma força de algum lugar para poder sobreviver. Então eu acho que toda essa jornada que é construída ali, ela acaba se tornando uma coisa muito catártica para quem está assistindo, e com essa direção que é muito tensa, ela é muito te envolve muito no filme, assim. Parece em alguns momentos que eu tô ali, eu tô muito nervoso com tudo que tá acontecendo. Não é um filme perfeito, ele tem seus problemas, tem, como eu falei, ele acaba tendo uma escassez de ideias, ele acaba criando muitos problemas demais, que às vezes a gente fica pensando, poxa, será que teria tanto problema, tanta coisa que vai acontecendo ali? Eu acho que tem algum problema ali ou outro de CG e tudo mais, mas eu acho que no contexto geral, assim, o filme funciona, eu acho um filme legal, eu acho que se você tiver com dúvida de ir ou não assistir a ele no cinema, eu acho que você deve ir, e eu acho que você vai sair de lá bastante nervoso, bem tenso, principalmente se você tiver medo de altura. Se você tiver medo de altura, você vai sair de lá, assim, apavorado. Mas vai lá, né? Faça como elas e também enfrente seus medos e se divirta. E é isso. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, não deixe de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.